Olá, turma. Vamos iniciar a disciplina de farmacologia. Há uma diferença entre medicamento e droga, ou fármaco e droga. Toda substância, medicamento, ou toda mistura de substâncias utilizadas com o propósito de tratar ou prevenir doenças ou distúrbios orgânicos. Já a droga, substância química simples ou composta de múltiplas origens que é utilizada com várias finalidades, capazes de provocar alterações somáticas e funcionais. E a partir disso, existe um esquema que resume a necessidade de medicamentos para os pacientes. Então, pacientes com problemas de saúde, sejam ele um problema agudo, que é um problema momentâneo, que pode vir a ter uma resolução mais rápida, ou se for uma situação crônica, ou seja, realmente que o tratamento ele é mais longo, ele é realmente uma situação permanente, de doenças que não tem cura, só tem, digamos assim, um tratamento para tentar mantê-la estável. E toda essa questão, ela visa o restabelecimento da saúde em relação ao medicamento. E a medicação, o médico, ao prescrever, tudo vai depender da questão do diagnóstico, se existe a possibilidade de cura ou não, se o tratamento envolve também outros procedimentos e também a questão do alívio. A medicação ela vai promover também um alívio em situações específicas, seja alívio de dor, seja uma redução do grau de inflamação, dependendo da doença. E também a prevenção de alterações no estado clínico. Então, também gera a questão de não piorar o quadro de saúde desse paciente. E tem os locais de recebimento, que seriam justamente as vias de administração de medicamentos, que é o que a gente vai ver mais à frente, como via oral, sublingual e as parenterais, no caso das injeções. Em relação aos grupos farmacológicos, existem vários, esses aqui são alguns, os principais. Então, analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos, tem indicação para suprimir a dor, inflamação e febre. Antibióticos exercem ação antimicrobiana. Anticoagulantes, tornar o sangue menos coagulável, limitando ou prevenindo trombose. Anticonvulsivante, tratamento de convulsões. Antieméticos, diminuição de náuseas e vômitos. Antihipertensivo, tratamento da hipertensão arterial. Corticoide, reações alérgicas, doenças reumáticas e processos inflamatórios. Diuréticos, aumentam a produção de urina. Opioides, utilizados para, no caso de tratamento de dor, mas aquelas de maior intensidade. Antiarrítmicos, diminuir ou interromper arritmias cardíacas. Antineoplásicos, inibir ou prevenir desenvolvimento de neoplasias. E coagulantes, corrigir defeitos de coagulação. E aí, em cada grupo farmacológico tem também um exemplo relacionado à medicação. Em relação às formas de apresentação, pode ser sólida, como comprimido ou drágea, líquida, no caso xarope, por exemplo, tópica, pomada ou pasta, via parenteral, solução ou pó. A escolha da via de administração de medicamento vai depender de alguns fatores, principalmente a questão da propriedade e dos efeitos desejados, a quantidade a ser administrada desse medicamento e também as condições físicas e mentais desse paciente. Na via de administração enteral, é a via oral, através de sonda gástrica ou intestinal, gastrostomia também. Já na administração parenteral, são as vias que não vão utilizar o trato digestivo, que são as vias intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa, respiratória, retal, ocular, entre outros. Em relação às vias enterais, a via oral
fornecida pela boca e deglutido com líquido. É uma via considerada mais fácil e comum e tem uma ação mais lenta e o efeito prolongado. Já na sublingual, é sob a língua para dissolver, ou seja, abaixo da língua, e ele não deve ser deglutido. Então, sempre lembrar de passar essas orientações para o paciente. Bucal tem a colocação do medicamento sólido na boca e contra as mucosas da bochecha até que esse medicamento ele se dissolva. Deve ser feito o alternamento das bochechas, porque isso aí vai fazer com que evite a irritação local da mucosa. E também orientar o paciente, deixar tudo isso de forma bem clara, que ele não pode mastigar, não pode engolir e também não pode consumir líquidos durante a absorção, o tempo de ação ali do medicamento. Já em relação às vias parenterais, que são as injetáveis, existe a via intradérmica, que é a injeção na derme, logo abaixo ali da epiderme. É uma via restrita para pequenos volumes, de 0,1 a 0,5 ml. E a inserção da agulha é no ângulo de 15 graus, mais ou menos. Já a via subcutânea é a injeção nos tecidos exatamente abaixo da derme da pele, ou seja, no tecido adiposo, a região que tem a sobreposição de gordura. A absorção é lenta e a angulação da agulha geralmente é de 45 graus e tem uma limitação por ponto de 1 ml. Geralmente é a via utilizada para anticoagulantes e hipoglicemiantes. Já na via intramuscular, que é a injeção já diretamente no músculo, a agulha ela precisa entrar em um ângulo de 90 graus. Aí tem as vias, os locais de aplicação intramuscular, como o vasto lateral da coxa, que é até 4 ml. Tem o dorso glúteo, que é até 5 ml. Tem o deltoide, que é até 2 ml. Isso tudo nesse parâmetro em adultos, porque na criança a quantidade é menor. Também tem a ventroglútea, que vai ser até 4 ml. Já a via intravenosa, que é a injeção diretamente na veia, a gente pode observar o termo intravenosa ou endovenosa, é a mesma coisa. Ela precisa ter um ângulo de 25 graus para poder inserir na veia. E as diluições das medicações em seringas de 10 e 20 ml, geralmente. Também tem outras vias de administração, onde essas vias são vias mais avançadas, por exemplo, no caso a intraóssea, é um médico geralmente que realiza, porém o enfermeiro pode fazer, desde que ele tenha capacitação para isso, e as outras vias é realmente privativo do médico. Então, a via epidural, que é no espaço epidural, para a colocação da anestesia. A intratecal, no espaço subaracnoide ou ventrículos no cérebro. Administração de medicamentos por longo prazo. E via catéteres implantados de forma cirúrgica. A via intraóssea pode ser utilizada em bebês, em crianças pequenas, mas também em adultos. Como eu disse, é uma via mais característica para situações de emergência. Em relação à via de administração oral, bucal e sublingual, existem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens seriam conveniência e conforto, economia, fácil administração, efeitos locais ou sistêmicos, raramente podem causar ansiedade para o paciente e a meia-vida é aumentada. Já as desvantagens são a automedicação, o gosto desagradável, a irritação da mucosa gástrica e também em situações de crianças, porque vai ter dificuldade de deglutir, vai reclamar, a questão do gosto, então é considerado uma das desvantagens. Deve-se evitar
Alterações na função gástrica, nas situações de náusea e vômito, porque se o paciente está apresentando vários episódios de náusea e vômito, não tem sentido fazer essa administração do medicamento, porque o medicamento não vai ser absorvido. Motilidade reduzida também, porque depois de anestesia geral ou inflamação intestinal, vai ter uma dificuldade no sentido de absorção. Ressecção cirúrgica de parte do trato gastrointestinal também vai alterar na absorção desse medicamento. É contraindicado em pacientes que são incapazes de deglutir, pacientes inconscientes ou confusos que são incapazes de deglutir, pacientes com aspiração gástrica, que é aquele refluxo mais exagerado, e antes de alguns exames e cirurgias.